Rapaziada, depois da conquista aí da Copa do Brasil, né, Flamengo campeão em cima do Atlético Mineiro. Gabigol deu aquela entrevista lá falando que só joga no Flamengo até o fim do ano. E o presidente Rodolfo Landim foi lá no Flow e teve que falar sobre isso, mano. Teve que se pronunciar a respeito disso. Vamos dar uma olhada aqui o que ele falou. E aí, bom, a gente tá falando assim do Felipe Luiz, que tem, bom, um ex-jogador do Flamengo, agora técnico do Flamengo, e aí tem um outro que, assim, ainda não é ex-jogador do Flamengo, que é o Gabigol, né? Que O não dá pra contrato, o gente contrato fazer dele esse vai até programa sem dezembro. falar do Gabigol, cara. Te avisei lá embaixo, não Não, foi? não tem problema nenhum. Zero de problema. Porque o Gabigol, assim, Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Gabigol dá uma entrevista e na qual ele diz que, putz, ele é jogador do Flamengo até o final do ano só, depois ele tá indo embora aí, valeu torcida, não sei o quê, tô indo embora. Como é que foi ver isso daí rolando? Rapaz, eu nem vi. Eu fui comunicado pela própria imprensa que estava lá no campo. Que eu fui para comemorar o título no gramado e tal. E aí eu tô por ali, passa um repórter falando: pô, você viu a declaração do Gabigol? Você quer falar alguma coisa? Eu falei: meu amigo, eu só quero falar sobre futebol. Flamengo campeão. A única coisa que eu quero falar hoje. Você me desculpe aqui, eu tô aqui para comemorar meu título. Desculpa, não quero falar mais nada. Eu quero, pô, isso aqui, chegar e ganhar um campeonato como esse, tão difícil e Eu tal. vi essa Porra, é declaração. dificílimo. Porra. Mano, assim, o Gabigol também foi inteligente pra caralho, né? Porque ele se aproveitou do momento que o Flamengo tava ali com a visibilidade em alta, né? Porra, campeão. Ele fez 2 gols no primeiro jogo, todo mundo desacreditando nele. Ele mostrou que ele é jogador de final, né? Decidiu mais uma vez pro Flamengo. E no fim do jogo lá, que o Flamengo com a taça na mão já, ele fala, porra, dá aquela entrevista lá falando do Tite, falando da diretoria do Flamengo, falando que só joga até dezembro, caralho. Entendeu? Ele aproveitou pra chamar o holofote pra ele, pra dividir o holofote junto com a conquista da taça, né, mano? Ah, cara, não quero Muito falar esperto. sobre. Quero falar sobre mais nada hoje. Depois, se tiver algum problema, vamos ver. Mas assim, cara, não é assim, a gente como é que é a história ali do Gabigol? Vamos lá. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. Eu acho que o que ele fez para a história do Flamengo está marcado na história, não vai mudar. A gente Independente da é vacilação dele, não tem como super tirar o que grato ele a fez pelo ele Flamengo, pelo mano. fato dele ter ficado conosco, vamos dizer assim, esse tempo todo. Só lembrando que ele chega no Flamengo emprestado, né? E ali ele fez um esforço também para poder vir, porque naquela época, em 2019, a gente não estava com tanto recurso e ele tinha sido um jogador que tinha sido comprado por um valor muito elevado. E ali na Inter, se a gente fosse ter que pagar pelo aluguel do passe dele, pela amortização do valor do passe dele, porque a gente amortiza economicamente o Tua valor do formação aqui é passe financeiro? também. É. Também. Tá bom. Também, mas eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil de petróleo, mas eu fiz Entendi. MBA também né? E me Mano, tornei e o gestor muito Gabigol? cedo, então obviamente tive que estudar Entendi. muita Aí economia. manja dessas projeções, manja disso daí. Eu virei gestor de grandes empresas muito cedo, amigo. Então, Entendi. claro que tem que conhecer razoavelmente isso. Mas a gente amortiza, vamos lá, voltando, a gente amortiza o valor do passe no número de anos que você tem. Então, sim, por exemplo, economicamente falando assim, se você contrata um jogador por 20 milhões de euros e você faz um contrato de 5 anos com ele, então, assim, ao final do primeiro ano, é como se você tivesse gasto 4, porque é um quinto desses 20 milhões de anos, então ele passa a valer no teu balanço 16 milhões de euros. Ao final do segundo ano, ele vale 12 milhões de euros. E é assim que. Então, como os clubes pensam assim, se vai emprestar um jogador para você que me custou um certo valor, eu vou cobrar para você ficar com o passe dele, um empréstimo, o valor do empréstimo, no mínimo equivalente ao valor do que você pagou pelo passe, né? E aí o Gabigol, quando ele veio, ele deu um ano de contrato a mais
para a Inter para ele poder vir sem a gente pagar o aluguel do passe dele. Então, Essa informação aí é nova pra mim, assim. Não que eu seja um super inteirado em Flamengo, apesar de ser flamenguista e morar aqui do lado do Ninho do Urubu, né, mano? Mas, assim, é uma informação nova, porque o cara queria, então, jogar no Flamengo lá em 2019, né? Ele queria tanto que ele fez mais um ano de contrato com a Inter, no lugar que ele não era aproveitado. Ele era emprestado o tempo todo. Foi pro Santos, depois veio pro Flamengo. Eu acho que lá na Europa ele foi emprestado pro Benfica também, se não me engano. Então, assim, pô, o cara fez um esforço pra vir. Apesar das merdas, eu acho assim, mano. Vamos lá. Gabigol, ele é um pacote completo. Entendeu? Como todo ser humano é um ser humano completo. Mas o Gabigol é um pacote completo. Quando você compra Gabigol, quando você pega Gabigol emprestado lá no teu time, sei lá. Mano, você tá pegando emprestado ou comprando gol. Você tá comprando um jogador que na final pode dar bola nele que vai resolver. Mas você tá comprando um cara marrento, um cara que pode te dar problema extracampo, um cara que não tem medo de falar que ele curte a vida, que ele bebe, que ele vai pra noitada, que ele vai pra show de rap, como ele foi uma vez aqui no Rio. Nessa época ele tava em alta, então isso aí foi muito foda. Então assim, você tá comprando o pacote completo. Pra ele fazer gol na final e dar título pra você e te dar taça, vale a pena? Esses problemas todo que ele vai te trazer? De repente vale, entendeu? O Gabigol é uma nova representação do que foi a geração de Renato Gaúcho, Romário, Edmundo, entendeu? Que é o cara que vai lá, joga, faz gol quando tá em boa fase, joga pra cacete, resolve o problema do teu time na final. No dia seguinte não conte com ele que ele vai estar de ressaca provavelmente, entendeu? Então assim, tem que medir o quanto vale a pena isso pro teu time. Pro Flamengo valeu a pena até agora. Porra, só a gente pensar aí, 2019 até 2024 são 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 anos. Cara, em 5 anos foi 2 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil. Das 2 Libertadores foi o Gabigol que fez gol em final, 3 gols em 2 finais de Libertadores. Entendeu? O Brasileirão de 2019 foi artilheiro. Acho que 2020, não sei se ele foi artilheiro ou não, mas tava jogando bem ainda. Então assim, cara, é o tipo de jogador que você compra sabendo, cara, eu tô comprando problema, mas eu vou ter que aguentar porque vai resolver meu. Na hora do vamos ver lá na final, é ele que resolve, entendeu? que foi uma demonstração de que ele queria jogar no Flamengo. Foi um lance legal, assim, reconhecido por nós. Assim, ao final, tanto que ao final do ano, e aí a gente já tinha melhorado muito as receitas do Flamengo, né, com os prêmios que a gente ganhou e tudo isso, e a gente sabia que a gente estava entrando dentro de um outro ciclo, que teria sido um ciclo ainda melhor do que foi, se a gente não tivesse tido o problema da Covid, que foi um tremendo de um problema, né? Que afetou receita de bilheteria, receita de patrocínio, afetou tudo, né? Mas assim, a gente foi lá e contratou ele pelo valor que estava lá estabelecido lá no contrato e não discutiu, nem discutiu absolutamente nada, contratou ele. Então assim, o Gabriel a gente contratou ele por 5 anos, mais 5 anos, então já tinha mais 5 anos. E vamos ver, até, eu diria assim, teve um desempenho em 2020, a gente teve as lesões, eu lembro de uma lesão que ele teve e tal, a gente começou a botar o Pedro, que acabou sendo um jogador fundamental também na conquista daquele campeonato brasileiro. O Gabriel volta no final da disputa e volta muito bem também, e a gente acaba campeão brasileiro, né? E no ano de 21 foi um ano muito complicado, porque a gente teve a paralisação da Covid afetando todo o calendário no final do ano. Não sei se às vezes as pessoas esquecem, mas a gente teve que disputar 17 jogos em 50 dias, porque
Ficaram botando jogo de 3 em 3 dias. Não é que 2 é um jogos por semana. problema Que é do calendário 3 dias, brasileiro 4 dias, desde 3 dias, sempre, 4 né, dias. Não, é 3 em 3 dias. O Flamengo teve que fazer uma sequência de jogos de 3 em 3 dias. Chegamos moído na final da Libertadores, com um técnico que foi muito bem no Flamengo, na minha maneira de ver, que fazia o Flamengo jogar muito bem, que foi o Renato. Mas assim... Essa Qual que final a ele- gente tu acha que perdeu ele pro sentiu a Palmeiras, cara. pressão, cara? Porque assim, ele pede um semi-arrego ali, né? Não é regular, porque ele, assim, o Renato é um Com cara... todo respeito, eu falo isso com todo respeito. Eu gosto muito do Renato, E eu tá? Assim, também, eu nem volto a... faz muito tempo que eu não converso com o Renato, entendo, mas eu gosto muito do Cadê Renato. o Fernandão? O Fernandão tá... Ó, a gente foi feliz com o Renatão, não foi? Muito, muito feliz. Porra. E o Renato enfrentou uma barra danada, que era o período em que o Flamengo não tinha como treinar, né? Então, assim, Mas que ele tem um momento que ele meio que entrega o cargo, né? isso, quando a gente perde a Libertadores, ali. Assim, eu vou fazer uma inconfidência aqui, talvez uma maneira minha assim de pensar. O Renato tinha, e eu acho que ele tem talvez ele ainda tenha um objetivo na vida dele. Eu acho que ele queria muito ser técnico Técnico da seleção, pô. brasileira. E eu acho Merece, tá? Na minha visão, o Renato Gaúcho tá na frente do Dorival aí, que tá no cargo. que ele enxergou ali que o Flamengo, com aquele plantel, tudo aquilo, e ele declarava isso, que o Flamengo tinha o melhor plantel do Brasil e tudo isso. Ele achava que com aquele plantel na mão, ele ia conseguir fazer com que o Flamengo fosse campeão. E dessa forma ele ser, vamos dizer assim, um grande candidato para a seleção Mas Na brasileira. época cara, o nome eu- dele foi bem ventilado de fato, né? O único que do E Brasil atualmente poderia ser técnico eu da acho que seleção ali, do ao perder aquele Dorival é campeonato, o talvez, Renato. aí é percepção minha, não sei se aí, só ele falando, ele pode ter visto assim, será que, talvez eu tenha perdido, Ah, mano, vamos mas dizer, e o Gabigol, um pouco caralho? essa O drive, oportunidade, esse drive para poder ser. Mas assim, eu reputo ele um grande técnico e o Flamengo jogou muito bem com ele. Puta, eu fui nessa final da Libertadores aí, cara. Se você for ver, sinceramente, assim, eu tô aqui terminando o meu 6º ano na presidência do Flamengo. Eu brinco com a turma e digo o seguinte: o Flamengo, a Copa Libertadores existia, acho que há 58 anos, quando eu me tornei presidente do Flamengo. 59 anos, já tinha tido 59 edições da Libertadores. E o Flamengo tinha disputado uma final e tinha ganho. Eu fiquei aqui como presidente do Flamengo, estou aqui há 6 anos, o Flamengo disputou 3 finais. Foi a 3 finais e ganhou 2. E se você me perguntar qual a que o Flamengo jogou melhor na final, eu vou te dizer, foi essa que você foi. Que Foi eu, perdeu. talvez, a final porque que na minha 2019 maneira de ver, tava a uma gente draga, mais merecia ganhar. Mas isso é futebol, amigo. Apesar de 2019 o Flamengo ser mágico, né? O cometa Harley nunca mais vai acontecer, ou só vai acontecer daqui a 30 anos. Cara, aquela final de 2019, o Flamengo tava jogando mal pra caralho. Só virou aquele jogo porque eu acho que o River entregou, que tava sem perna já. Às vezes a bola entra, às vezes a bola não entra. Tivemos uma infelicidade numa jogada no final, quando nós estávamos melhor no jogo, e acabamos perdendo o jogo. O Andreas do Pereira, futebol, porra, na minha jogadoraço, maneira de mas ver. entregou, mano. Mas assim, Nossa, deu uma atrapalhada ali na confiança do Andreas. Depois eu encontrei ele num evento, cara, ele tava triste, cara. Tu vê que o cara tá triste, sabe? A torcida fica puta, tu entende? Eu entendo a torcida ficar puta, mas tu vê o cara e porra, o cara, a última, quando tu vê que bate, a última coisa que o cara queria era que aquilo acontecesse. claro, pô. Então, Até porque ele o torcedor é passional demais pra pensar nisso, pô. mas assim, e as pessoas, até é bom falar do negócio do Andrés aqui, porque as E até pessoas agora, linkam cadê? muito o fato Cadê dele a não porra ter ficado no Flamengo do término do com assunto o fato Gabigol? de ter havido aquele problema. E eu posso te garantir que não foi isso. A gente passava, no início de 2023, ele tinha uma opção lá para poder fazer a contratação dele lá no contrato. Só que o Flamengo ali estava correndo um risco muito grande. A gente tinha uma ação antiga de dívida do clube, do Banco Central, com o Banco Central, que estava em execução e ela estava sendo jogada em última instância no STJ. E veio uma decisão para começar a bloquear as receitas do Flamengo. Naquela época, ia bloquear algo como 13 a 15 milhões de reais
por mês das receitas do Flamengo. Então, assim, O Flamengo estava ganhando a um gente bi, mano. tinha 13 a recebido 15. essa decisão, ainda não tinha sido julgado em última instância, e seria uma inconsequência da minha parte eu fazer a contratação do Andreas ali naquele momento, exercer a contratação, sabendo que existia essa espada potencial no nosso pescoço. E a gente foi para uma decisão no STJ e a gente acabou ganhando a ação por 3-2. Então, com isso, a gente deixou de perder mais de 200 milhões de reais. E foi essa a principal razão pela qual a gente acabou não contratando ele. Estou deixando isso bem claro aqui, independente de pressão e tudo, porque a gente gostava muito dele. O André jogava muito, mano. Ele errou uma vez no Flamengo e custou o campeonato. Uma carreira brilhante. É verdade, é verdade. Mas aí, bom, só pra gente fechar o papo Gabigol, Isso, traz lá ele de embaixo também volta. falou, pô, tem uma proposta com ele e eu considero que é isso e agora a escolha é dele. Então, vamos lá, é verdade, a gente acabou fugindo um pouco do assunto aqui. A gente teve não, esse muito, desempenho presidente. dele Fugiu muito. bom, e até 2022. E, cara, assim, falando sinceramente, eu acho que você como rubro-negro vai concordar que em 2023 o desempenho do Gabriel foi bem inferior ao que ele vinha desempenhando até 2022, quer dizer, nos 4 primeiros anos dele. O Gabigol tem que ter um combinado que ele joga as final de Libertadores. Só joga a final. Pode ficar o ano inteiro sem jogar, tá na mais final, do que chama ele. Libertadores. Verdade, Cara, assim, é verdade, Em 2019 ele fez 43 gols pelo Flamengo. Mas é que tem, mas entendeu? é que assim, na cara, final de um Libertadores negócio, o maluco tira da cartola. Não, essa que é a assim, verdade. ele não virou ídolo do Flamengo porque ele jogou só a final da Libertadores. É verdade, Ele é verdade. se tornou ídolo porque ele é um grande jogador. Tava tendo Não, um mas a excelente final da desempenho. Libertadores tem grande peso. Mas a verdade é que o desempenho dele, eu não vou entrar aqui no mérito das questões, mas aqui a gente está aqui para analisar resultado e eu, na posição que eu estou como administrador, cara, eu tenho que tomar as decisões que nem sempre são as decisões apaixonadas, tá certo? Ou Ainda levadas bem, né? pela emoção, são levadas pela racionalidade, né? E por aquilo que precisa ser feito. Então, assim, teve uma queda de desempenho no ano de 2023 e eu entendo também que teve uma queda de desempenho no ano de 2024. E não é dizer que a gente não... o Gabigol fez uma proposta de contrato aí de mais 4 anos para o Flamengo com um crescimento muito grande do que seria a remuneração dele anual para ele, né? Muito significativa. Eu diria para você, é quase o dobro do salário que ele ganha. Entendi. Porque aí, no caso, envolve também o lado do passe dele, porque ele passa Mas a ter aí um não dá, passe mano. livre ao final do período. O ponto a prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. Porra. Eu quero... O cara fez um valor, pediu um valor por 5. O Flamengo ia dar o mesmo valor por 1 ano, pô. Acho que o Flamengo ia sair perdendo nessa, né? Explica isso aí melhor, mano. E aí o que eu digo é o seguinte, não é desculpe, mas não é o Flamengo que não acredita. Porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele. Porque se ele quer ficar no Flamengo e ele Rapaz. acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem? Mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? Então eu acho que que para um administrador é um risco muito grande. Ele jogou pro Gabigol a você responsa tomar também, uma né? decisão de renovar com um jogador por 4 anos, quando ele teve 2 anos em que o desempenho dele não foi compatível com aquilo que ele recebia. É só isso. O Flamengo acredita nele, a prova, e acredita em que a gente tenha um Gabigol como ele foi dos 4 anos nesse primeiro ano.
Entendi. Cara, Não, quando só dos dois tu. Quando, primeiros. quando você olha pra Não. um. Vai, vamos lá. Tem ano que o nosso departamento médico tá cheião, né? Tem ano, vai, a gente tem alguns jogadores como o Arrasca, por exemplo, que graças a Deus não tem mais aparecido a paradinha na virilha dele, mas porque enche o saco, vira e mexe. Você sabe que ele hoje sofreu um Sei. problema, uma cirurgiazinha pequena no joelho, mas é algo que precisava. Tô Tava sabendo. travando o joelho dele. É, mano, então é isso. O presidente meteu aí que o Gabigol não assinou mais um ano porque não quis, porque pra mim o que deixou entendido é que ele sairia na vantagem ainda. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que o Gabigol vai pro Cruzeiro ou pro mundo árabe. Já que o Cruzeiro foi comprado aí por não sei quantos bilhões aí por um cara que tá metendo dinheiro à beça lá do supermercado BH. Acho que ele vai pro Cruzeiro, mas ainda assim acho que pode chegar uma proposta do mundo árabe aí. Se ele for pro mundo árabe, você volta aqui e comenta que eu acertei.